bem-vindo a mais uma videoaula do Farol do Caminho. Nós estamos falando hoje do livro 2, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal. É uma coisa assim muito interessante a gente observar, porque nós encarnados, que vivemos aqui nesse mundo, nesse nosso mundo, todos nós temos certeza de uma coisa: nós vamos morrer. O nosso corpo, um dia, ele vai morrer. E nós seremos assim libertos desse corpo. A isso nós chamamos desencarne. Mas a morte é uma certeza de todos nós. A única coisa que a gente não sabe é quando nós vamos morrer e de que forma nós vamos morrer. Nós podemos até antever, mas nada é exato, nada é claro, porque tudo depende de N fatores. Enfim, nós nunca sabemos quando vamos morrer e nem como. Mas nós sabemos disso. Quando nós desencarnamos e nós estamos como espírito, nós não temos medo de morrer, porque nós não temos um corpo material. Mas nós temos quase que uma certeza de que nós vamos nascer novamente. A mesma certeza que a gente tem da morte, nós temos do renascimento. O entendimento dessa realidade varia de espírito para espírito de acordo com a condição moral de cada um. Espíritos há que nem sequer pensam nisso, não estão preocupados com isso, simplesmente levam a sua vida como sempre levaram e não se preocupam com a reencarnação, do momento de voltar à vida. Para eles isso não tem o menor sentido. Quanto mais esclarecido é o espírito, quanto mais evoluído ele é, mais consciência ele tem desse renascimento e mais certeza ele tem desse renascimento, de que ele vai renascer. Para esses espíritos, tão certo quanto para nós é de que nós vamos morrer, para ele é certo de que ele vai renascer. Mas ele não sabe exatamente quando isso vai se dar e nem de que maneira isso vai se dar. A maioria dos desencarnados não sabe explicar isso, não consegue entender isso. Então eles levam a vida e quando surge o momento de reencarnar, eles vão reencarnar. E muitas vezes, dependendo aí do grau de inferioridade do espírito, ele não tem a menor noção do que está acontecendo, mas ele reencarna. Então, apenas gostaria de chamar a atenção para essa relação que existe entre a nossa certeza da morte e a certeza do reencarne para os espíritos. Evidentemente, meus amigos, minha amiga, que existem muitos detalhes que envolvem essa questão do reencarne, que nós não vamos detalhar aqui, porque foge ao escopo do nosso curso. O importante para nós é sabermos que o espírito desencarnado, ele sabe que vai renascer em geral, depende do grau de esclarecimento dele, mas ele sabe que vai renascer. Quando a reencarnação se aproxima, ele percebe isso, ele sabe que está na hora de renascer, e ele começa a se preparar para renascer, mesmo que ele não tenha consciência disso, ele sabe disso. A ignorância disso, desse conhecimento, é para ele uma punição. É um castigo, porque ele deveria ser esclarecido. É mais ou menos igual ocorre com nós aqui, com aquelas pessoas que você com certeza conhece alguém que morre de medo de morrer, mas tem um pavor da morte assim que não quer nem ouvir falar em morte, não quer. Se você falar em morte para essa pessoa, ela vai ter pesadelos à noite. O espírito desencarnado inferior também tem essa sensação, essa mesma sensação. Então, o reencarne ocorre e isso é importante a gente frisar isso. Mas quando a gente fala em reencarnação, e a gente não deixa de pensar, evidentemente, no nascimento. Mas o nascimento nosso, aqui no nosso mundo, ele se processa, é um processo. Esse processo nós chamamos de natalidade. São os 9 meses que nós ficamos, em geral, na barriga da mamãe. Então, no instante que a gente reencarna, o momento em que ocorre esse reencarne começa, é no instante em que o óvulo ele é fecundado. Naquele instante, já uma alma está ligado a esse óvulo, e à medida que esse óvulo começa a se desenvolver através da multiplicação celular, começa a se desenvolver, esse espírito vai ficando cada vez mais preso àquele corpinho nascente e vai se prendendo de tal forma que no nascimento ele está quase que completamente preso ao corpo.
Por que quase? Porque a ligação do espírito com o corpo, ela não se dá por assim 100% completo no momento do nascimento. Quando nasce ainda não está 100% completo. Mas só vai se completar esse processo por volta de 7, 8 anos de idade, é que realmente está completo a ligação da alma com o corpo. Até lá, o espírito ainda goza de uma certa liberdade, de um certo momento espiritual. Muita gente acha que o espírito se liga ao corpo no momento do nascimento. Essa ideia é uma ideia absurda. Não é possível que seja assim, porque nós sabemos hoje que o feto ele já tem um padrão mental. O feto ele já pensa. Ninguém sabe o que ele pensa, mas a ciência já provou que existe atividade cerebral no feto. De onde viria essa atividade cerebral? Não tem sentido. Então não é possível que o espírito se ligue no momento da fecundação. Existem também, repito, outras questões mais sérias envolvidas na questão do nascimento do que essa que nós estamos comentando aqui, porque por hora para nós não basta a gente saber que o espírito ele tem mais ou menos a mesma expectativa do renascimento, semelhante àquela que nós temos da morte, que o reencarne ele não ocorre no nascimento da criança, mas ele ocorre no momento da fecundação do óvulo, já inicia, e naquele momento o espírito começa a experimentar uma espécie de turbulência, ele começa a perder noção das coisas, ele começa a perder porque aquela pequenina matéria já começa a influenciar esse espírito e ele começa a perder a noção de muita coisa. E vai perdendo essa noção de tal forma e de tanto que quando a criança vem ao mundo, a noção de espiritualidade que ele tem é mínima. É mínima, a maioria não se manifesta. Mas é possível a gente identificar algumas características dessa criança se observarmos o bebê. Dá para a gente observar. Esse menino vai ser um menino muito bom. Essa menina aqui vai ser muito cruel. Já ouvimos muitos disso, não é verdade? Então nós já sabemos isso. Quando a gente nasce, nós somos bebezinhos nos braços da mamãe. A mamãe diz assim, essa menina é tão boazinha, ela não dá trabalho nenhum, ela dorme o dia inteiro. São características da gente. Outra coisa que a gente precisa precisa entender é que o corpo ele não dá nenhuma característica ao espírito. Então se a mãe fala que aquele bebê é bonzinho, ele é calmo, ele é tranquilo, essa é uma característica do espírito. É o espírito que imprime no corpo as suas características, e não o contrário. O corpo não. O corpo por si só, ele é uma ferramenta que a gente usa. Se você ver o corpo como uma ferramenta, você vai entender que todos nós temos isso. Temos isso de imprimirmos no nosso corpo as nossas qualidades morais. E é bem deixar claro que matéria, ela é sempre matéria. E a matéria por si só, ela não é inteligente. A inteligência é do espírito, é próprio do espírito. E a infância, ela é uma fase muito importante no nosso renascimento, porque nós esquecemos completamente o que fomos. Porque já imaginaram uma criança nascer, uma mãe segurar ele no colo e saber que aquele bebê é aquela alma que um dia lhe levou à falência, que um dia lhe levou na amargura, que lhe violentou, que uma vez até que a matou? Como é que ele iria tratar essa criança? Por isso nós não lembramos, porque não é útil, não traz nenhum proveito para nós. A nossa vida material, a nossa existência na matéria, ela deve sempre começar do zero, para que a gente reaprenda tudo e a gente associe a nossa personalidade espiritual mais alguma coisa. Isso se chama aprendizado. Senão a gente não vai aprender. Muita gente fala sobre as crianças que nascem idiotas, que nascem com problemas mentais. E por quê? Parece ser haver assim uma tanta injustiça de Deus, porque enquanto uns nascem perfeitos, inteligentes, saudáveis, outras nascem com deficiências mentais graves e muitas vezes incuráveis. Mas isso se dá à própria necessidade do espírito reencarnante.
Daí essa diferença, não tem nada a ver com a justiça divina. Aliás, a justiça divina ela é completa, ela se faz, porque cada um de nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. O que a gente quiser fazer, a gente faz, esse é o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio requer responsabilidade, porque se nós somos livres para fazer o que quisermos, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e responderemos por isso, nesta ou numa outra vida. Bem, por hoje é só. Eu quero convidá-los a ficar conosco para a nossa próxima aula, que é o capítulo 8, quando nós vamos falar justamente da emancipação da alma. Eu espero, conto com vocês. Muita paz. Fiquem com Deus.